que eu pensei em começar esse debate com uma surpresa que eu tive recentemente, né? A gente sabe que a internet, as redes sociais, elas podem nos trazer uma grande decepção sobre a natureza humana, né? Mas também podem nos trazer algumas alegrias, né? Então, às vezes a gente se surpreende com o bom humor e com a sagacidade dos internautas, né? E agora, acho que esse mês, essas últimas semanas, andou circulando uma foto pelo Facebook que eu achei sensacional, que é a foto do Robocop. Não sei se vocês já viram, né? Que, em virtude desse filme que está sendo lançado pelo José Padilha, né? A continuação do Robocop, do clássico, do cinema policial dos anos 90, né? E aí o Padilha, enfim, está lançando a continuação, e isso chega a propósito da reestruturação da organização da polícia carioca para dar conta da Copa do Mundo, né? Então tem uma foto de um policial muito bem aparamentado, assim, high-tech, né? Cheio de coletes e proteções, e caneleiras e tal. E aí tem embaixo escrito Robocop. E quando eu vi o convite para esse evento, e quando eu vi que ele falava de desmilitarização, e ele falava de modernização da polícia, isso me espantou um pouco, né? Porque para mim, o Cabral, quando ele faz o Robocop, né? Quando ele faz quando ele traz esse personagem que é o policial high-tech, que é o policial poderoso, ele está modernizando a polícia. Ele está modernizando a polícia. Então, modernização é uma palavra muito perigosa, eu acho, para esse debate sobre as polícias, né? Assim, não tentei, né, na preparação dessa fala, não evitar os cacuetes acadêmicos, mas não posso fugir totalmente de trazer o debate de que a Constituição da nossa modernidade, ela tem alguns princípios fundamentais, né? Dentre eles, eu quero ressaltar dois, mas fundamentalmente um otimismo, né? Aquilo que caracteriza a nossa modernidade após as revoluções, né, industrial e burguesa é o otimismo com o nosso futuro, né? Como se a gente, agora a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Se há problemas no caminho, se há percalços, eles são efeitos colaterais, né? São danos menores que têm que ser superados pouco a pouco, né? A outra característica básica da nossa modernidade é a crença na ordem, né? Na ordenação do mundo, né? A crença de que nós, enquanto sujeitos, enquanto cidadãos, nós somos capazes de uma racionalidade ordenadora que é por si positiva, né? Por si boa. E em nome, então, desse otimismo e dessa ordenação, nós temos assistido ao longo da história as maiores violências, né? As maiores violências. Então, se a gente for pensar no que foi o modelo produtivo colonial, né? Quando se traz uma vasta mão de obra escrava para o Brasil para trabalhar nas plantations, as plantations era a modernização da agricultura, né? As plantations era a passagem de uma agricultura de subsistência, de uma agricultura muito dispendiosa do trabalho, pouco produtiva, pouco rendosa, para uma agricultura, enfim, capaz de gerar renda, né? Capaz de gerar lucros, né? E depois, quando, enfim, esses escravos são encaminhados para trabalhar nas modernas usinas de cana-de-açúcar, né? Nós estamos de novo falando de modernização, né? E depois, quando nós criamos, enfim, as polícias para recapturar esses escravos que fogem, também é uma modernização, é a modernização do sistema antigo, que era do capitão do mato. Então a modernização é uma palavra perigosa, é uma palavra que ela não é auto-evidentemente boa, positiva, né? Quando a gente tem, por exemplo, desde a reestruturação de Paris no século XIX, da criação do metrô de Londres até agora, né? Nesses mega eventos, as grandes remoções populares, né? As grandes expulsões, né? Exclusões dos pobres em direção à periferia, em direção aos morros, como no caso da reforma do Pereira Passos no início do século XX no Rio de Janeiro. Quer dizer, tudo isso é modernização, né? Então, quando a gente fala que a gente vai modernizar a polícia, eu fico receoso, né? Eu fico muito receoso. E eu acho que a palavra mais importante aqui é uma palavra que, como eu comecei falando, é uma palavra
que a gente não deveria usar uma vez por ano nas eleições, que é a palavra democracia, né? Eu acho que o debate que a gente está fazendo, que é do projeto de emenda constitucional 51, é um debate de democratização da polícia muito mais do que um debate de modernização da polícia, né? E, bom, democratizar a polícia não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, né? É difícil, é complicado, né? E essa palavra democracia, ela anda, o que tem me surpreendido em relação ao que está acontecendo nessas manifestações, né, desde junho no Brasil, do ano passado, né, de 2013, e eu tive a oportunidade de estar no meu final de doutorado, fazendo meu estágio doutoral em Barcelona na época do 15 de maio espanhol, né, dos indignados. E lá a palavra democracia era cotidiana, era talvez a palavra mais presente nos enunciados, né? Nos enunciados das manifestações. Era democracia real, era democracia em luta, era democracia na rua, né? Era democracia de verdade, né? E quando começam as manifestações em junho, também aqui e ali, essa é uma palavra que está posta. Só que rapidamente, quando começa, enfim, infelizmente para mim está muito claro, para algumas pessoas, isso ainda é polêmica, mas quando a mídia corporativa começa a criminalizar esses movimentos, começa a impor uma mentalidade maniqueísta, que ou nós temos de um lado bons cidadãos, né, cidadãos de bem, e do outro lado nós temos baderneiros, agressivos, irracionais, quando essa maniqueização se instaura, progressivamente a palavra democracia ela sai do vocabulário, né? E a gente passa a falar então sobre o próprio direito de fazer manifestação ou não, né? Sobre a própria a imposição de pautas, né? Até com uma mentalidade fiscalizadora, né? Quem são as pessoas, o que elas querem, né? E esse debate ele se empobrece muito, né? E ele se empobrece muito em todas as dimensões, inclusive na dimensão da interrogação que se faz à ação da polícia frente a isso, né? Como se a polícia ou tivesse que ser fraca e tolerante em relação às agressões, ou tivesse que ser forte e coerciva, né? E repressiva. Então, em relação a esse projeto de emenda constitucional, eu penso assim, sem querer parecer demasiado ingênuo, demasiado otimista, né? Já estou fazendo uma crítica do otimismo, mas que ele pode significar para a segurança pública a mesma coisa que a construção do SUS em 89 significou para a saúde, né? Que ele possa ser um momento em que a gente não vai simplesmente reestruturar, tornar mais amplo, mais geral, né? Que a gente não vai ter uma polícia assim, que sirva a uma parcela maior da população, porque a gente sabe que hoje a polícia muitas vezes serve uma parcela restrita, né, de pessoas que têm propriedades, né, a serem preservadas, né, contra aqueles que não têm, né, que não têm bens. E que, e o SUS na saúde ele significou isso, né? Ele significou abrir o acesso, quer dizer, a saúde não é mais como era na época do INAMP só para os trabalhadores, né? Não é apenas a manutenção da saúde laboral, né? Daqueles que são capazes de gerar rendas para o Estado, a saúde é um direito de todos, então a saúde é uma afirmação de direitos, mas a criação do SUS também é um processo em que a gente passa a pensar a saúde de uma outra forma, né? Não tem mais como pensar saúde no SUS com os mesmos padrões da saúde privada, né? Saúde não é simplesmente a gente estar lá, ter um atendimento ambulatorial rápido, com uma fila pequena, né? Com um médico que nos atenda cordialmente por bastante tempo. E isso tudo faz parte do processo, a gente quer tudo isso, a gente quer menos fila, a gente quer atendimento cordial, a gente quer, né, de preferência uma infraestrutura agradável de se estar, mas isso não é a saúde, né? Isso só é o remédio que se aplica à saúde, isso não é a saúde em si, né? E eu entendo que o debate sobre a reestruturação da polícia, né, tem que ser um debate onde a gente repense assim, o que é a segurança pública, né? Não simplesmente que a gente enfim, transforme o estatuto jurídico do servidor, do militar, do civil, não é só isso que está em jogo, quer dizer, a gente precisa tomar enquanto povo, enquanto sociedade, o tema da segurança pública como um tema que é pertinente a todos, né? Que não é o tema que a gente só se interessa quando nós temos o nosso patrimônio ameaçado, né?
Então, a gente precisa aproximar o debate da segurança pública, em resumo, o debate da justiça, né? A gente não pode ficar mais debatendo segurança pública como se fosse um problema de preservar aqueles nossos bens de consumo que a gente luta tanto para conseguir, que obviamente a gente não quer que nos tirem pela força, né? Mas eu entendo, assim, perfeitamente que o cidadão que escuta isso pensa assim: transformar a segurança pública igual ao SUS? Não, por favor, não, porque aí vai aumentar a ineficiência, vai aumentar a corrupção, a má gestão do dinheiro público. Não, né? A gente tem uma visão de que o SUS, comparado com a saúde privada, é menos eficiente, né? Muitas pessoas têm, né? Muitas pessoas têm, principalmente quem não, de alguma maneira, só usa o SUS quando está doente, que não tem uma proximidade maior. Então, tá bem. Então, para essas pessoas que de repente estão com medo, né? Estão com medo de que a sua polícia, né, se torne menos eficiente, eu vou ler o finalzinho de um texto que eu preparei sobre esse debate. Depois eu... Tá, eu nem sei se foi e-mail. É uma historinha verídica que aconteceu comigo, né? Na terceira série do primeiro grau, eu estudei, né, o primeiro grau todo em escola pública. Isso se passou, essa história que eu vou contar se passou numa escola que fica perto de Viamão, lá na agronomia, né? Na terceira série do primeiro grau, na época se chamava assim, uma professora estagiária realizou uma experiência com a turma. Decidimos experimentar a criação de uma sociedade democrática na nossa aula. Então elegemos vereadores que criaram leis, tais como a proibição de conversa durante a aula e do lançamento de bolinhas de papel na direção do colega, entre outras. Foram eleitos também juízes para julgar os delitos e um delegado para prender os infratores. A mim coube a última função. E foi trabalhosa. Em menos de 2 semanas, a turma toda estava autuada e punida pelos diversos castigos que nossos legisladores tinham aprovado. Chegou ao ponto de que eu tive que autuar o próprio juiz, afinal eu não podia prevaricar, e depois ser autuado por um levante de criminosos que me flagraram também caindo em delito. Durante muito tempo eu recordei desses episódios com a constatação reprovatória de que fomos muito tolos ou ingênuos de ter criado, uma vez que nos tinham sido dado esse poder, demasiadas leis que vieram em nosso prejuízo. A nossa sanha ordenadora e moralizadora acabou por se voltar contra a gente, mais ou menos como no conto Alienista, do Machado de Assis. A oportunidade de falar sobre o tema da reestruturação das polícias me fez ver esse episódio com outros olhos. Hoje, vejo aquela ingenuidade, hoje eu concordo cada vez mais com a sabedoria, vendo aquela ingenuidade, hoje eu concordo cada vez mais com a sabedoria popular que elogia o senso de solidariedade das crianças. Porque pelo menos naquela turma de terceira série fomos todos igualmente punidos, negros e brancos, ricos e pobres. Já nós, adultos e civilizados, nós modernos, ao contrário, temos um sistema de justiça que prende um branco a cada 11 negros. Que prende, eu não estou dizendo a população carcerária, porque nem todos ficam no sistema, mas que ingressam, né, no sistema penal. Que possui uma população carcerária majoritariamente pobre e com baixa escolaridade. Nós somos muito piores que aquela minha turma de terceira série. E também muito piores do que o alienista do conto. Eu quero dizer, enfim, que eu não temo que a desmilitarização das polícias diminua a minha segurança, porque eu não quero uma polícia que sirva para eu viver em segurança com o suficiente para uma vida digna, enquanto estou rodeado de pessoas que não têm o mínimo suficiente. Sobretudo porque eu não aceito essa proposta que vem sendo decantada desde os governos neoliberais e que se formula perversamente nas sociais-democracias, qual seja a de que cidadãos abram mãos de seus direitos humanos fundamentais em troca de direitos sociais. O que nós não percebemos quando vamos abrindo mão de nossos direitos fundamentais, direito de expressão política, direito de ir e vir, direito de contestar, direito de não ser tratado por todas as instituições como um devedor em potencial, quando nós abrimos mãos desses direitos que são, num certo sentido, também direitos políticos, em troca da distribuição de renda, do crédito para a moradia, do ensino gratuito, do acesso ao consumo e, sobretudo, da segurança pública, não percebemos que nós estamos ampliando a lógica prisional para fora das penitenciárias e generalizando a prisão como um modelo de relação Estado-sociedade. Ao realizar essas trocas cotidianas, ao naturalizar
a distribuição desigual de direitos e de ocupação dos espaços públicos, vamos progressivamente aceitando tomar parte na constituição do que eu gostaria de chamar da comunidade carcerária dos homens livres. Indivíduos que têm trabalho, porque o trabalho é educativo e o ócio pernicioso, que têm comida na mesa, têm abrigo para dormir, têm vestuário para cobrir sua nudez e têm entretenimento para distrair suas ideias. Mas indivíduos que retribuem essas proteções sociais do Estado com uma bovina obediência. Quando um sujeito muito pobre, famélico, comete um crime e pede para ser preso, para que ele possa fazer ao menos 3 refeições por dia, em geral nós nos espantamos. No limite, nós ainda cobramos que ele deveria trabalhar no presídio para pagar o custo da sua abrigagem. E o que não nos damos conta é que quando nos afastamos dessa vitalidade das ruas, às vezes turbulentas, às vezes confusas, às vezes caótica, nós vamos fazendo esse mesmo pacto silencioso e ingressando voluntariamente nessas detenções a céu aberto. Na comunidade carcerária dos homens livres, em que nós vamos vivendo toda a liberdade, toda a liberdade é uma semi-liberdade. Toda prisão é domiciliar. Todo trabalho é socioeducativo e toda educação é uma socioeducação. O que gostaria de dizer para concluir é que, a rigor, o modelo militar das polícias não é o da guerra, como muitos dizem, né? Que a polícia militar precisa sempre de um inimigo, já que ela foi criada para a guerra. O problema das polícias militares é que seu estatuto disciplinar não lhes permite fugir do encargo que a contemporaneidade lhes endereça. E o que esse encargo deseja, e que tem sido aceito porque o estatuto da obediência hierárquica impede que ele seja rejeitado, é que o policial militar tenha cada vez mais algo de um agente carcerário. É por essas razões que eu sou favorável à desmilitarização das polícias. Obrigado.